Vamos então ao ponto alto da nossa noite. Eu gostaria de convidar a professora Soraya. A professora Soraya, ela é titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Ela fez pós-doutorado na Thomas Jefferson University e no National Institutes of Health dos Estados Unidos. Ela é membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e foi reitora da Unifesp por 2 mandatos, de 2013 a 2017 e de 2017 a 2021. A sua presença nos honra muito, agradeço mais uma vez, seja muito bem-vinda. Por favor, uma salva de palmas para a professora Soraya. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada por essa acolhida. É muito bom estar aqui com vocês. Eu quero dar uma boa noite e que honra, que satisfação estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Não estava muito preparada, né? Mas falei, não, vamos lá. Acho que foi segunda-feira. Não, acho que foi sábado, alguma coisa assim. Isso, de sábado para domingo. Mas com toda satisfação, especialmente depois de termos participado desse congresso aqui, eu fiz questão de começar com essa foto, porque nós estávamos juntos e juntas, foi um encontro maravilhoso, e eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que alguns amigos até me avisaram um pouco antes de eu chegar, ontem. Ontem eu encontrei com o Chakra, com o professor Chakra. Ele me falou, não vou poder ir, porque eu estou indo para... Nós fomos lá plantar. Olha só que bonita a cerimônia de plantação do plátano de Hipócrates, né, que representa o plátano da medicina no jardim da Escola Paulista de Medicina, porque fazemos 90 anos agora, né? Então veio a professora Heloísa Bonfá também, diretora da Faculdade de Medicina da USP, e juntos e juntas lá fizemos a plantação, e o Chakra me disse, não vou poder estar lá, porque hoje, acho que hoje ele estava indo para um congresso, mas quero dizer que é muito bom. Obrigada às minhas amigas de Líbano, especialmente as amigas que me acolheram tanto, a Ofélia, que veio do Paraná só para esse encontro. Fiquei muito feliz, muito obrigada. E quero agradecer também aos colegas que eu nunca tinha encontrado pessoalmente e hoje tenho essa oportunidade. Vocês nem sabem o que eu passei um pouco antes de eu chegar aqui. Bom, eu vim correndo, aquele trânsito que todos vocês pegaram. Aí eu estava... daquele personagem que tem uma nuvenzinha em cima da cabeça. Espero que seja bem passageira essa nuvem, porque eu cheguei aqui, pendrive, meu colega, fui colocar a apresentação, desapareceram todas as imagens, não a apresentação, mas as imagens. Refiz. Aí estava terminando esse trabalho, né, assim, bastante já me liga meu marido de casa, olha, o Banco do Brasil te ligou porque eles querem saber se você fez uma compra assim, assim, assim. Aí eu falei, não, eu não fiz compra nenhuma hoje, né? Por incrível que pareça. Hoje eu não fiz nenhuma compra. E eu estava, liguei de volta, liguei para aquele número do Banco do Brasil e clonaram o meu cartão. Então eu já disse que eu não reconhecia nada e tal, daquelas compras lá. Tudo resolvido. O microfone está funcionando bem, vocês já jantaram, né? E a gente vai conversar um pouco, quero conversar um pouco sobre a ciência, né? A ciência e a medicina, né? Porque, de uma certa forma, esses dois elementos, essas duas dimensões, fazem parte da minha vida profissional e da minha vida pessoal também, né? Eu estou muito envolvida com a ciência,
de diversas formas, em diversos lugares. Vocês vão ver, daqui a um pouco eu vou falar, mas ao final eu comento um pouco sobre isso também. E falar sobre a medicina, que boa parte da minha vida eu tenho vivido na Escola Paulista de Medicina em dedicação exclusiva e mais de 37 anos agora, juntando toda a pós-graduação, todo o período de pesquisa e toda a minha carreira. Então, para mim, as duas coisas são inseparáveis, né? A ciência e a medicina. Mas, para a gente não falar só da parte filosófica ou da parte pessoal, eu separei 3 pequenas coisas para falar para vocês do trabalho que eu faço, né? Na ciência, na academia. Bom, a primeira coisa é sobre o microscópio, né? Eu tenho um laboratório, sempre tive, mesmo durante o período da reitoria, depois que eu voltei do pós-doutorado, eu montei um laboratório que tem uma série de microscópios, são vários microscópios, mas essa é uma paixão antiga, né? Aqui, eu sempre digo que é o meu primeiro amor, porque esse amor começou quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, e talvez os que são da minha idade vão se lembrar que existia, nas bancas de jornais, existia uma coleção chamada Os Cientistas, né? E eu me apaixonei por essa coleção. E, por incrível que pareça, minha mãe, imigrante libanesa, que sempre trabalhou com meu pai na loja, né? Meu pai que foi mascate, que depois teve loja, e a gente também cresceu na loja. A minha mãe me dava, porque eu disse a ela, eu queria comprar esses fascículos, e ela me estimulava a comprar os fascículos na banca de jornal. E a cada 15 dias, se não me falha a memória, tinha um fascículo novo. E os primeiros 6 fascículos, nunca vou me esquecer, era a montagem de um microscópio. Então, cada fascículo vinha com uma pecinha do microscópio. E aí, no final, eu juntei todas as peças. Então, aos 9, 10 anos de idade, eu acho que eu tinha o meu primeiro microscópio. E aí, ele era de verdade, porque a gente podia ver as lâminas, podia ver lâminas de inseto, de planta. E aí eu fiquei realmente apaixonada e foi, sinceramente, eu acho que foi nesse momento que eu decidi que eu ia ser cientista, né? Eu acho que isso ficou marcado na minha trajetória. E continua até os dias de hoje, né? Esse aqui é o equipamento mais recente que eu adquiri com recursos de um projeto temático da FAPESP, que é um microscópio de fluorescência. Nós temos outros, mas esse aqui é o mais recente, é um microscópio de fluorescência de alta resolução, que faz medidas em tempo e espaço reais. O que significa isso? Significa que eu posso colocar nesse microscópio, todo motorizado, todo automatizado, eu posso colocar espécimes vivos. Então, eu posso fazer uma microscopia de uma célula isolada, posso fazer de um tecido e posso fazer até de organismos, como, por exemplo, um peixe. Eu não posso fazer, não dá para fazer de um... Tem gente que até faz, mas no nosso equipamento não fazemos de animais roedores maiores, né, que são animais maiores, não fazemos porque não foi montado para isso. Mas tem pessoas que fazem, né? Microscopia de fluorescência com o fígado inteiro, perfundindo o animal e fazendo a medida enquanto aquele animal de experimentação está vivo, né? Bom, isso é importante porque as medidas são em tempo real, quer dizer, não é uma célula fixada, não é uma célula morta, a célula está viva. Então, a gente pode fazer muitas medidas dinâmicas e podemos entender muitos mecanismos de ação. Uma das coisas que eu tenho estudado muito é esse mecanismo que se chama autofagia. A autofagia, ela vem do processo de morte celular, né? Todas as nossas células, as células de eucariotos, em geral, têm um processo de morte celular programada. E nós temos um processo também que foi
denominado de autofagia, que é um processo que nós cientistas achávamos que era um processo que também era um tipo de morte celular, mas hoje nós sabemos que é um processo que a célula lança a mão para fazer a limpeza celular. Então, quando você tem uma organela mal formada, uma proteína mal formada, o acúmulo de uma proteína, que acontece muito em doenças neurodegenerativas, a célula, o neurônio, a glia, lança a mão desse mecanismo de limpeza da célula para sobreviver mais tempo. Então, na verdade, a autofagia é um mecanismo de limpeza celular que você tem a formação desses vacúolos que promovem a limpeza daquilo que não está funcionando bem na célula, né? Bom, então, tudo isso ganhou muito mais força porque em 2016, um cientista japonês chamado Yoshinori Ozumi, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E ele ganhou exatamente porque ele descreveu todos os genes que fazem a cascata de sinalização da autofagia. Bem, então, claro, nosso trabalho, nós já trabalhávamos com autofagia, o nosso trabalho ganhou uma dimensão maior. No entanto, ainda são poucos grupos no Brasil que estudam autofagia, mas passamos a estudar principalmente, né, como um processo de limpeza celular, como um processo que pode promover a longevidade. Então, tem grupos europeus hoje estudando como estimular a autofagia para que as nossas células sobrevivam mais tempo, para que elas fiquem mais tempo saudáveis. Então, promovendo mais limpeza para que as células sobrevivam e fiquem mais tempo funcionando. Bem, então, como vocês veem, são várias matérias, né, no jornal de grande circulação, aqui no jornal da FAPESP, na revista da FAPESP, em que nós mostramos células do nosso laboratório, células do sistema nervoso central que fazem autofagia, e a gente analisa por meio desta metodologia, que é a microscopia de fluorescência de alta resolução. Então, vejam vocês, aqui são células do sistema nervoso central, e quando a gente tem um estímulo à autofagia, você tem essas formações, né, esses pontos verdes. Aqui nós usamos uma proteína verde chamada Green Fluorescent Protein, e essas células estão vivas. Nós estimulamos a autofagia e elas estão ali fazendo autofagia e limpando as células daquilo que não está bem, daquilo que está agredindo estas células. Bem, se alguém quiser perguntar, pode parar. Mais recentemente, vocês veem que essas imagens são mais bonitas, né? Essas aqui são mais antigas. Foi do primeiro microscópio que nós compramos. Essas daqui são imagens bem recentes, daquele microscópio que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? E aqui é um trabalho em colaboração com o meu querido Dr. Romeu Fadu, que está aqui, né? E que ele tem fornecido, esse é um projeto que nós estamos fazendo já há uns 2 anos, com canabinoides. Então, nós estamos estudando. Aqui, nesse caso, é o CDB, o canabidiol, né, que nós testamos nessas células do sistema nervoso central. São células isoladas. Aqui na linha de cima é o controle e aqui embaixo foram células que foram estimuladas com um agente agressor, que é o cloreto de amônia. Quando a gente coloca o CBD, que é o canabidiol, nós temos essa formação da autofagia e, portanto, as células ficam mais protegidas da morte celular. Isso é o que nós estamos vendo. E quando nós fomos usar um agonista e antagonista do receptor CB1, que é um tipo de receptor que
é ativado pelo canabidiol e por outros canabinoides, nós temos também a autofagia. Então, o que nós estamos vendo, esse trabalho não está publicado ainda, mas está em vias de publicação. O que nós estamos vendo é que o canabidiol, que é derivado da cannabis, ele pode promover a autofagia. Portanto, ele protege as células, em muitos casos, do sistema nervoso central. Não são todos os casos. E essa proteção se dá pela ativação dos receptores CB1. Né? Então, quem faz esse processo é o receptor CB1. Bem, chega um pouco de autofagia, né? A outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre esta metodologia, que nós estamos extremamente animados e super entusiasmados, porque é um laboratório de multiômica 3D, em que nós entendemos que é uma aquisição de vários equipamentos que estão já sendo feitos com um projeto da FAPESP também, outro projeto. E esses equipamentos, né, o N-Counter, o GelMax e sequenciadores acoplados, né, sequenciadores de genoma para os genes, né, sequenciador genético, todos esses equipamentos juntos, eles permitem que a gente pegue um espécime, um tecido, por exemplo, de um tumor, né? Então, após uma cirurgia, nós podemos pegar são espécimes, amostras bem pequenas, né, que são levadas para esse equipamento, para essa sequência de equipamentos. É também um equipamento que usa muito a fluorescência e as imagens, e nós podemos fazer, ao mesmo tempo, genômica, transcriptoma e proteômica. O que isso significa? Que eu posso medir, eu posso saber todos os genes, e o mapa de todos os genes e de todas as proteínas que estão naquele espécime e aquilo que está alterado. Então, com isso, eu posso fazer diagnósticos, posso ajudar os clínicos a fazer os diagnósticos, e nós podemos também ajudar na terapêutica a partir dos genes que estão ativados e a partir das proteínas que estão expressas. Então, esse equipamento ele pode ser usado para uma série de coisas, né? Mas o nosso laboratório está voltado principalmente para o estudo de células tumorais, tecidos tumorais, mas, vejam vocês, a gente pode usar organismos inteiros aqui também. Você pode ter o sequenciamento, medir a expressão gênica e de proteínas de um tecido inteiro. Por exemplo, um tumor e várias regiões daquele tumor, né? A parte periférica, a parte interna do tumor, que são diferentes, e muitas vezes as características genéticas e proteicas desse tecido podem te dizer também se ele está mais propenso a migrar, se as células estão propensas a migrar e fazer depois metástase, né? Então, é realmente uma metodologia fantástica, a gente está muito animado. E aqui alguns exemplos, né? Basicamente, a metodologia é simples, porque você faz a dissociação do tecido, faz um tratamento com os reagentes e coloca naquela máquina. E depois você tem as fluorescências, né? As regiões que você quer analisar, e as diferentes regiões, e em diferentes tempos, para depois fazer uma análise mais aprofundada. Qual é o desafio aqui? É a ciência de dados, porque esses equipamentos produzem montanhas de dados, né? Montanhas. Então, hoje, nós temos que ter mais pesquisadores de ciências de dados, né? Porque o Brasil está deficiente nisso. Faltam cientistas de dados para nós, né? E nós estamos em busca de estudantes, de pós-doutorandos que queiram fazer ciência de dados. Essa é uma área que precisa crescer bastante. Mas o laboratório está sendo montado e é bastante interessante para a medicina também.
Em terceiro lugar, eu pedi desculpas para o pessoal que já viu essa apresentação, porque algumas coisas eu apresentei esse pedaço lá no Líbano, no nosso congresso do Líbano, mas é uma parte em que exatamente nós estamos trabalhando com ciência de dados. Então, o que nós estamos fazendo? No caso do Hospital São Paulo, que é o hospital universitário da Escola Paulista de Medicina e da Unifesp, o que nós estamos fazendo hoje é pegar dados que estão desestruturados, digamos assim, que estão bagunçados, né? Então, tem milhares de telas e de dados, milhões de dados de prontuários eletrônicos ou não, de prontuários manuais, mas principalmente dos prontuários eletrônicos, em que nós temos que organizar para extrair os dados que nós queremos, então, sobre a condição médica, sobre comorbidades, sobre sintomas, e nós estamos fazendo isso para uma doença específica que nós entendemos que está acontecendo e que se chama Covid longa, ou síndrome pós-Covid. Também muitas pessoas chamam de síndrome pós-Covid. Síndrome pós-Covid aguda também é outro termo utilizado para Covid longa. E a Covid longa, ela se caracteriza por uma série de afecções que ocorrem mesmo após 3 meses de ter tido Covid. E isso aconteceu muito, principalmente antes da vacina. Então, o que nós estamos fazendo? Estruturando os dados dos pacientes que foram internados com Covid diagnosticada, internados por pouco tempo ou por muito tempo, todos os que foram internados nesse período, desde 2020 até o início desse ano, de 2023, nós estamos já extraímos os dados e analisamos para a Covid longa, para os sintomas da Covid longa, que eu já vou falar quais são. Então, aqui eu também contei um pouco lá no Líbano como é que a gente faz para construir uma base de dados, porque nós que somos um país em desenvolvimento, nós não precisamos comprar aqueles softwares super sofisticados e que vão fazer análise de dados, mas com base nos dados dos países europeus ou dos Estados Unidos. Nós podemos construir a nossa própria base de dados, extrair os dados e fazer a análise daquilo que nos interessa. Então, eu expliquei um pouco aqui como que a gente faz para estruturar os dados, para analisar e depois fazer a ligação, que é o que a gente chama de linkage, com outras bases de dados que já existem, como, por exemplo, a base de dados do SUS, que no nosso país é uma base de dados muito grande. E a gente usa pouco. A gente faz pouco linkage com a base de dados do SUS, que é enorme e que existe, que é organizada pela Fiocruz, né? Então, nós estamos fazendo isso também, organizando o nosso dado para Covid longa e depois fazendo linkage na base de dados de síndromes respiratórias agudas que existe lá no sistema da Fiocruz, também fazendo o linkage para entender se quem se vacinou teve menos Covid longa do que quem não se vacinou ou quem não fez o esquema vacinal completo, né? Então, isso está dando uma série de elementos para nós já analisamos isso. A Covid longa, até há pouco tempo, até o ano passado, ainda não estava bem caracterizada, mas depois de vários trabalhos que foram publicados, muitas evidências, hoje nós sabemos que a Covid longa pode afetar, né, vários sistemas, cardiovascular, respiratório, né? Quem teve Covid sabe, né? Tem muitas pessoas que ficam com aquela tosse, né? Resistente, renitente, após 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem pessoas que relatam 6 meses, tem pessoas que relatam 1 ano, né?
tem fadiga, tem desordens do tipo, né, afecções do sistema de coagulação, problemas na pele, né? Vocês lembram, tinha muita queda de cabelo, problemas de lesões na pele, dermatológicas, no sistema gastrointestinal, no sistema endócrino. Então já tem vários trabalhos, isso já está bem encaminhado, de que muitas pessoas desenvolveram o diabetes depois da Covid, né? Então essa também é uma parte que preocupa bastante. Os problemas cognitivos também estão aconteceram, isso tem vários trabalhos, evidências e relatos de perda de memória, né? Problemas cognitivos, e também essa parte da ansiedade, depressão e problemas de insônia que muitas vezes se confundem, né? Porque a ansiedade também pode ser pelo trauma, principalmente naqueles pacientes que foram internados, mas isso tudo tem bastante gente estudando, tentando separar aquilo que é trauma ou aquilo que é o problema da própria situação de ter tido Covid do que é Covid longa de fato. Bem, aqui são outros trabalhos mostrando isso. Nós criamos o nosso próprio dicionário, então nós fizemos por inteligência artificial, criamos o nosso próprio dicionário para a base de dados da Unifesp, do Hospital São Paulo, e criamos esse dicionário, tem lá várias palavras em português também, porque quando a gente compra um sistema, vem tudo em inglês. E nós temos o nosso jeito também. E os médicos, cada lugar tem a sua cultura, né? Na hora do preenchimento, os profissionais de saúde têm uma cultura local na hora do preenchimento do prontuário. Então, a estruturação de dados daquele lugar permite que os dados sejam analisados para aquele lugar, né? O que é fantástico também. E aqui um pouco dos resultados, né? O que nós vimos? Que há um risco grande da população que tem uma ou duas ou três comorbidades durante a internação, são as pessoas que mais apresentaram a Covid longa. Então, o medical, né, quem tinha mais de duas pré-condições, né, condições antes da internação, aqueles que ficaram mais de 30 dias hospitalizados e, curiosamente, ou infelizmente, as mulheres foram mais afetadas também, né? Então, esses são um pouco dos nossos dados, mas tem outros que eu não vou mostrar aqui, que também mostram que o efeito mais persistente é o da fadiga e o da dispneia, e o da perda de memória, né? São os efeitos que persistem mais de 6 meses, né? Podem persistir por mais de 6 meses. Bom, essa é a parte que eu queria falar dos dados e tal, né? Mas eu queria falar para vocês também que a ciência está em muito da minha vida também na minha construção como pessoa, como cientista, como militante da ciência, né? Então, aqui é uma foto, ontem foi aniversário do querido Aziz Absaber, e ele foi um mestre para mim. Então, eu gosto e quero muito homenagear o Aziz, que foi presidente da SBPC. Hoje eu sou conselheira da SBPC, sempre tive muito ligada à SBPC. Então, é uma importante sociedade, que é a grande sociedade brasileira para o progresso da ciência no Brasil. E a ciência está também em outros assuntos, né? Quando eu comecei a me interessar pela cultura árabe, porque eu tenho uma ligação bastante grande, claro, pelos meus pais são libaneses, eu nasci aqui, mas primeira geração, então eu sempre tive essa ligação. Mas teve um momento da minha vida que eu queria conhecer mais sobre a cultura mesmo, né? E aí eu descobri todas as coisas que os árabes fizeram na ciência. Se um outro dia, numa outra noite como essa, que a gente tiver aqui, eu posso trazer essa apresentação para vocês também, porque passei uma época da minha vida estudando isso, escrevi sobre isso também em alguns lugares, né?
e gosto muito de falar sobre a ciência dos árabes, e a ciência do período islâmico, que também é chamada de a Era de Ouro do Islã, porque foi o momento em que a Europa estava mergulhada no obscurantismo, na Idade Média, e os árabes e o Islã estava resgatando todos os escritos, né, da Idade Antiga, para que eles não se perdessem. Então, por meio de traduções, por meio de estudos, e a partir de tudo que os árabes foram coletando, essa história é fantástica, porque cada lugar que os árabes chegavam, eles não destruíam a cultura local, né? Eles assimilavam a cultura local e transformavam em algo melhor, né? Então, isso vai do extremo do ponto mais ao extremo da Ásia que eles foram, que foi até o norte da China, que hoje é China, até a Espanha e o Al-Andalus. Né? Em toda essa região, tudo isso foi trazido para dentro da cultura árabe. Né? Então, ela não foi uma cultura imperialista. Isso também é importante falar. Né? Não é uma cultura que se prevaleceu, que se colocou por meio da destruição, mas sim por meio da assimilação cultural e da coexistência. Né? Então, essa é uma lição que eu gosto muito. E aí, quando eu estava reitora na Unifesp, nós criamos essa cátedra, Cátedra de Estudos Edward Said, que recentemente teve um seminário que nós organizamos, foi fantástico. A mulher do Said esteve aqui conosco, a Mariam Said, ela vive nos Estados Unidos, ele foi professor da Columbia University, e num determinado momento nós escrevemos esse livro aqui, O Estranho e o Estrangeiro, que foi organizado pela Algária Matos e pelo Javier Amadeu. E nesse livro eu escrevo um capítulo em que eu falo das universidades no mundo árabe. E eu gosto sempre de salientar que a primeira universidade do mundo moderno não foi Bolonha. Né? Todo mundo fala que foi Bolonha, aí fica aquela briga, né? Não, foi Oxford, não, foi Bolonha. Aí vem Salamanca, que também quer disputar isso, né? Fica lá, não, Salamanca também é uma das primeiras. A primeira universidade do mundo moderno, do mundo, né? Nesse período do que nós estamos abordando como universidade é Al-Qarawin, que é uma universidade no Marrocos, criada por duas mulheres, que uma delas se chama Fátima Al-Fihri, e a irmã. Elas eram muito ricas, e como elas não tinham filhos, elas criaram uma universidade. Então, foi uma bela de uma aplicação, né? Um belo de um investimento. E a outra, essa universidade data de 859. E a outra é a Universidade Al-Azhar, no Egito, que todos conhecem também, que data de 972. Essas universidades estão lá. Elas não são fotografia de livro. Né? Elas estão lá, elas existem, elas continuam funcionando. E eu gosto sempre de falar das invenções, né, dos cientistas, vamos chamar de cientistas, né, os cientistas árabes, porque eles inventaram muitas coisas. Só para trazer para vocês esse site aqui, se vocês quiserem consultar, né, sobre a herança islâmica, as 1001 invenções. Este site é de uma fundação no Reino Unido, que é extremamente importante, como outras na Europa. Tem várias outras, não só essa. Bem, e o Sou Ciência, que nós criamos recentemente, há 2 anos, assim que eu saí da reitoria, né, também fica aquele negócio assim, né? Bom, e agora? O que eu vou fazer? Né? E o Francisco, meu marido, ele é professor titular da Universidade de São Paulo, do Instituto de Matemática e Estatística. Ele falava assim, bom, você não precisa se preocupar porque você nunca saiu do seu laboratório, você nunca saiu das coisas que você sempre fez. Mas a gente não queria ficar por aí. Então, eu e um grupo de professores criamos esse Centro de Estudos Sou Ciência,
que é um centro de estudos, sociedade, universidade e ciência, e que estuda exatamente, é um centro de estudos, tem mais de 30 pesquisadores agora, estudantes de graduação, pós-graduação, e nós estamos estudando o financiamento da ciência, os egressos, que é uma coisa que a gente não sabe no nosso país, quer dizer, quem se forma na universidade pública hoje está melhor de vida ou está pior do que os que estão? Onde eles estão? Então, isso nós estamos estudando também. E, por fim, eu quero colocar esse artigo que saiu hoje no The Lancet. Todos vocês aqui conhecem o Lancet. E hoje o Paulo Bus, orgulhosamente, né, um querido amigo lá do Rio de Janeiro, da Fiocruz, e o Luiz Eugênio Souza, que foi presidente da Abrasco, publicaram na Lancet esse artigo sobre o fim da violência em Gaza. Quer dizer, temos que atuar, temos que fazer alguma coisa, não podemos deixar isso acontecer sem que nós tenhamos a nossa posição e também sem que façamos algo, né? E o Paulo Bus faz conclama a todos nós numa das revistas mais prestigiosas do planeta. E quero agradecer, né, a esse quinteto aqui, né, que esteve lá organizando. Presidente Walid, muito obrigada. Vocês foram fantásticos. Renato, muito bom contar com vocês. Rada, que, como já foi falado aqui, sem a Rada nada acontece, né? Então, nós temos que agradecer e simplesmente dizer o quão fantástico foi tudo que aconteceu lá. Eu fiquei muito feliz de participar. E aqui um monte de gente que eu quero agradecer, todo mundo aqui participando, os 2 professores que fazem o Sou Ciência comigo, aqui o Francisco junto com os nossos 2 netos, aqui a minha mãe e várias outras coisas e pessoas. E, por fim, lá no Líbano, todo mundo mostrou a foto da sua família, e eu não mostrei a foto da minha. Então, eu quero terminar com a foto. Essa foto, eu estou aqui, ó. E aqui a minha avó paterna, o meu pai, Subhi, os meus 2 tios, Omar, os 2 são Omar, só que este é irmão da minha mãe, e o Omar Ismaili, irmão do meu pai. E os meus 3 irmãos, todos mais velhos do que eu, mas sempre muito próximos, muito amigos, e minha mãe querida, que está aqui, e representando hoje todas as pessoas da nossa família. Então, muito obrigada, agradeço muito. Sensacional, parabéns. Muito didático, muito clara a sua apresentação. Parabéns por todas as conquistas, pelas publicações, pela trajetória profissional fantástica. É um orgulho para nós da MLB tê-la como associada e uma satisfação imensa, uma honra para todos nós recebê-la aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu gostaria de abrir para perguntas. Alguém quer fazer algum comentário? Walid. Tem microfone aí, Davi? Espero não ter sido. Soraya querida, cada vez eu te admiro mais. De coração. Sua didática, o que você faz na vida. Hoje você mostrou um pouco do seu lado profissional para a gente. Não esquece do hormônio de crescimento. Usa o hormônio de crescimento. Ele diminui a velocidade de envelhecimento das células. Não esquece de incluir o hormônio de crescimento. Estou falando como endocrinologista para você, mas tem outras coisas que podem ser incluídas além do que o Romeu apresentou para você. O L-triptofano, que é bastante interessante, que tem alguma interferência, estimulando a serotonina e assim por diante.
pode ser também incluído nos seus estudos, né? Além de acrescentando com outras substâncias também, Perfeito. do ponto de vista neurológico, né? Falando. Vários hormônios, eles têm a capacidade de induzir a autofagia. Eu tenho certeza que todos vocês vão sair daqui e vão olhar no PubMed, na área de vocês. Olha lá. Autofagia e qualquer coisa que vocês queiram pesquisar. Autófage, né? E vários hormônios, eles eles induzem a autofagia, né? O estrógeno induz, o hormônio do crescimento induz, né? E alguns medicamentos que a gente usa no dia a dia, que vocês usam, principalmente prescrevem, também induzem a autofagia, né? Vou dar um exemplo assim que a gente não sabia e hoje a gente já tem uma clareza. A metformina, que é utilizada no diabetes e tal, induz a autofagia e ela tem sido utilizada como uma espécie de protetor celular. Então, algumas destas substâncias que estão sendo utilizadas podem ter certeza que a autofagia pode estar envolvida. Outra coisa, vários dos antioxidantes que a gente conhece também, né, como o resveratrol, que está presente nos queijos, nos vinhos, na massa e tal, eles também podem induzir a autofagia. Tem um pesquisador na França, que é um amigo também, ele é fantástico, é incrível porque ele publica muito e ele é muito sério. Eu nem sei como é que ele consegue publicar tanto, porque tudo que ele faz é fantástico, que se chama Guido Kromer. O Guido Kromer, ele defende, inclusive, que nós tenhamos assim uma dieta voltada para fazer autofagia, né? Então, como que é essa dieta? Uma vez conversamos lá na Câmara Árabe, eu e o professor Riad, sobre o diabetes, se não me falha a memória, e sobre o jejum intermitente, isso mesmo, porque era no mês do Ramadã. Agora lembrei, foi no meio da pandemia, a gente fez uma live, né? Era uma coisa ao vivo, né? E online. A gente ainda estava começando aquela história das lives, né? E eu lembro que foi exatamente por isso que nós fizemos aquele debate, né? Claro, como sempre, o Riad sempre apresenta muito bem, né? Ele falou muito sobre o jejum intermitente, como isso traz benefícios para a saúde. E aí eu entrei já falando do quê? Da autofagia, né? Porque o jejum, não vou falar o intermitente ou não, o jejum, ele induz a autofagia, que é o que a gente chama de starvation, né? Ou fasting. E então ele tem sido utilizado não é só para emagrecimento, não, mas para também alguns tipos de tratamento. Agora, tem alguns abusos, né, que a gente tem visto. Tem muita gente vendendo isso como um tratamento para isso, para aquilo outro. Claro, temos que ter sempre a crítica, né? Mas o fasting, esse jejum, né, pode auxiliar. E o Guido Kromer, só para fechar essa história, ele defende que a gente faça o jejum durante o dia, todos os dias, né, somente tomando água e tal, e à noite tenha um jantar que tenha muitas substâncias, muitos compostos que sejam indutores da autofagia, como, por exemplo, os queijos bem estragados, aqueles queijos bem podres, tem muita espermidina que é indutora da autofagia. E o vinho também, né? Então, aquela combinação de queijo com vinho é boa até para a saúde, mas, claro, tudo com muita, né? Muito cuidado. Pouco queijo. Pouco queijo e não. Pode pôr também umas outras coisas ali, né? Algumas uvas, por exemplo, em vez do vinho. Então, temos que estudar mesmo todas essas substâncias. Com certeza. Corroborando o que você falou com relação ao estrogênio, a mulher, quando ela entra na menopausa, é um processo fisiológico, mas a partir
dessa fase, ela tem mais risco de infartar do que o homem. Então, a doença cardiovascular ocorre mais na mulher por justamente a deficiência do estrogênio, que é uma substância que vai corroborar com a autofagia que você está expondo. É o que a gente vê na prática. Uma coisa que a gente viu no laboratório, logo no começo da Covid, nós fizemos alguns testes, porque pegamos aí um monte de substâncias, um monte de medicamentos que são usados, né, que é o que a gente chama de reposicionamento de fármacos. Quer dizer, ao invés de estudar um fármaco desde o começo, que leva 10 anos para você ter um fármaco novo, pegar alguns fármacos que já estavam aprovados e começamos a testar no laboratório, nas células, né? Inclusive a cloroquina. Mas a cloroquina in vitro, na célula, ela protege do vírus. Ela induz a autofagia e protege. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar do estrógeno, que a gente também viu que o estrógeno protege contra o vírus, contra o SARS-CoV-2. Então, a infecção do SARS-CoV pode ser inibida por vários fármacos. Isso não significa que eles podem ser usados, né? Claro, tem que ter estudos pré-clínicos, clínicos aí para a gente poder usar, né? Mas o estrógeno certamente tem muitos efeitos protetores. Boa noite, professora. Boa noite. Parabéns pela palestra e pela simpatia. Obrigada. Meu nome é Ricardo Marum, sou endocrinologista. Gostaria de lembrar também que um dos grandes estimulantes da autofagia, não sei se a senhora concorda, talvez até mais do que o jejum intermitente, é o exercício físico. Ah, sim. Não Concordo, é? totalmente. Não tem nada totalmente. mais fisiológico que isso. Não, totalmente. E mais Sim. fácil, né? Fácil Sim. não, mas mais competente para a autofagia do que Verdade. o exercício físico, não é? Sim, sim. O exercício, se associado a esse jejum, né? Claro, não é um jejum que você vai. Não pode ficar sem energia também para fazer o exercício. Quer dizer, se bem associado, pode produzir bastante autofagia e bastante proteção. Na verdade, eu li trabalhos comparando o efeito de um e de outro, e o exercício ganha do jejum intermitente. Eu não conhecia esse trabalho, que é ótima notícia, né? Uhum. Ótima notícia. Melhor que o jejum ainda. Né? Muito Obrigado. bom, eu concordo totalmente. Além do que o exercício libera, todos nós sabemos, né? Uma porção de irisina, substâncias. por exemplo, que protege o cérebro, né? Tantos Sim. hormônios musculares, né? Que Isso. são fantásticos. Isso. Perfeito, perfeito. Muito bom. Soraya, sou eu, Jamal. Jamal, querido, obrigado. Duas coisas, aliás, três. Primeiro, parabéns, adorei a sua fala. Dentro desse projeto seu de identificação de... Eu acho que a nuvem veio para cá, né? Não, eu espero que não. Tem algum lugar para outros agentes infecciosos além do SARS-CoV? Porque eu vi algumas coisas em relação a essas metodologias, como sistemas de vigilância, né? Porque com doenças emergentes ou reemergentes, é importante que você mantenha essas metodologias para identificação rápida de agentes infecciosos, sim, passando isso para bancos de registro, de né? registro, em que a gente pudesse identificar rapidamente esse tipo de evento. Sim. Uma outra coisa que eu acho que faltou aqui, que o pessoal não sabe da sua participação na Mostra de Cinema Árabe de São Paulo, né? Também. Muita gente, eu acho que mesmo da comunidade, não conhece esse grande evento. É uma das maiores do mundo e tem o seu dedo nisso. Eu estava contando instantes atrás um pouco da trajetória, que anualmente eu estou sempre assistindo as coisas, porque você sempre fez um esforço imenso de trazer outras leituras, né? Principalmente da mulher árabe,
é que o ocidentalismo coloca ela sempre numa posição estranha. E eu estava vendo a fotografia da sua mãe mostrando as pernas, né? É, Do lado de uma senhora com a cabeça coberta, que é a sua avó. isso. Para quem não está muito familiarizado, fala, mas como assim? Que imagem é essa? É essa, Uhum. né? E é como uma sugestão, porque eu acho que é importante trazer isso. Dentro de uma trajetória que você colocou, eu também tinha aquele microscópio. Aham. A primeira que legal. lâmina foi de uma cortiça, não sei se você se lembra. Isso. Não foi? Eu achava que era de uma planta. Não, era uma cortiça. Uma Uma planta, uma planta. cortiça. Que vinha, depois que montava, a primeira lâmina, eu me lembro como se fosse hoje, você me trouxe boas memórias. Porque aquilo foi um mundo absolutamente novo para mim, Para né? mim Ver também. uma célula naquele lugar. Eu sou do Pantanal, imagine você naquele fim de mundo, montando um microscópio e poder ver uma célula, isso era inimaginável. Da mesma trajetória, só que no gênero oposto, né? O complementar, melhor dizendo. Sim. Então, eu acho que vale a pena Isso você, mesmo. nas próximas, trazer um pouco, principalmente aqui, essa história do cinema árabe, que eu acho que é fundamental, né? Tá bom. Outras culturas. Numa outra ocasião, porque quando nós criamos o instituto, eu não falei isso, né? Eu só falei que que eu estudei a ciência dos árabes, mas eu estudei no contexto desse instituto que nós criamos. Foi ideia do Francisco Miralha, do meu marido, há 20 anos atrás, foi em 2003, e num evento do Clube Homs. Não sei se o Mustafa estava lá, no Clube Homs. Mustafa é meu primo, gente. Doutor Mustafa, orgulho também. E eu lembro que tinha várias pessoas assim, bem próximas, né? Foi um evento que nós fizemos no Clube Homs em desagravo ao Edward Said, porque tinha saído um artigo de jornal, vocês lembram? 2003, Torres Gêmeas, 2 anos antes, nós estávamos todos, né? Como estamos agora, talvez um pouco pior, porque todos, né? Tudo estava generalizado. Então, hoje, pelo menos, nós conseguimos ter argumentos, né? Nós temos mais argumentos para falar, para contrabalancear, mas naquele momento nós estávamos muito na defensiva, muito rendidos, né? E o Edward Said tinha morrido e saiu um artigo na Folha de São Paulo, que era um artigo de uma pessoa que eu não vou nem citar o nome, mas vocês podem imaginar, o conteúdo era super ofensivo, chamava todos os palestinos de terrorista, chamava o Edward Said de mentiroso, que ele não tinha nascido na Palestina, mas sim nos Estados Unidos, que ele mentia sobre a cidadania dele, porque os palestinos nunca existiram. Basicamente era esse absurdo, né? Então, nós nos reunimos com 187 intelectuais, Marilena Chaui, Aziz Absaber, o Milton Ratum, o Mamed Jarouche, muitos intelectuais no Clube Homs, e foi aí que surgiu a ideia do Instituto. E no ano seguinte, nós começamos a fazer a mostra, porque nós queríamos mostrar para a sociedade brasileira, inclusive o Aziz é presidente de honra desse instituto, e ele dizia assim, o instituto não é só para os filhos de árabe no Brasil, é para os brasileiros. Nós temos que falar para eles, né? Porque eles não conhecem a nossa cultura, eles conhecem o quibe, a esfirra, o tabule, o dabke, talvez a dança do ventre, e acham que é tudo isso, né? Só isso. E o arak. E o arak. E todo mundo adora e tal, mas acha que é só isso. Então a gente começou a trazer os filmes, foi muito difícil, porque não tinha distribuidor no Brasil, não tinha. A gente fez alguns contrabandos para trazer os filmes de outros lugares, né? Trazendo na mala e tal. Aprendemos a lidar com as traduções, com as legendagens e tal. E fizemos a mostra. Agora ela está na 18ª, o ano que vem é 19ª.
Venham, é muito bacana, porque são filmes inéditos, não passa no Netflix, garanto para vocês. Porque o streaming também atrapalhou um pouco as coisas, né? De 2 anos para cá. Atrapalhou e ajudou, porque com a pandemia, como a gente começou a fazer muita coisa online, a mostra ganhou o mundo, né? Hoje tem pelo menos uns 20 mil, tem 20 mil pessoas que assistem a mostra no mundo, né? Você vê, tem uma exibição online que pode atingir, né, 20 mil pessoas. Mas normalmente é lá no Cine Sesc, no CCBB. Então, não deixem de ir, é bem bacana. Sobre a minha mãe, vou só comentar isso. A minha mãe, ela sempre foi vanguarda. Assim, ela foi fantástica, assim. Ela é fantástica, né? Felizmente, ela está com a gente. Mas ela foi, naquele momento, que eu digo foi, porque quando a gente estava crescendo, e comigo, porque eu acho que eu fui a primeira menina da família a realmente ir estudar em outra cidade, né? E aí a minha mãe não usava o lenço e se vestia desta forma. Ela sempre foi bastante, sempre bonita, assim, bem, né, bem apessoada. Minha avó, não, eu acho que ela não se opunha a isso. E o meu pai também não. Aí chegou num momento, eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao Líbano, com ela fazia 27 anos que ela não ia. Então foi a primeira vez que ela estava voltando. Foi fantástica aquela viagem. Foi em 1980. Eu era menina. E aí, naquela viagem, ela estava sem né, o lenço. E o meu avô também não falou nada. Mas, aí, na segunda ou terceira viagem, não me recordo bem, o meu avô falou para ela, ó, uma hora você vai ter que colocar o lenço, né? Aí ela falou, tá bom, depois eu coloco. Aí passaram aí, sei lá, acho que uns 20 anos, assim, do nada. Isso tem, acho que uns 20 anos atrás, ela tinha uns 60 e pouco, e ela falou, eu vou colocar o lenço. Aí eu falei, não, mãe, não precisa, não, né? Eu falei, não coloca, tá bom, não tem problema, ninguém está te cobrando. Ela falou, não, eu quero colocar o lenço, eu vou colocar, né? Então, é uma coisa que ninguém forçou, né? E ela fez do jeito que ela queria, no momento que ela achou que era importante. Assim como eu tenho várias primas, tenho certeza que a Nádia tem também, várias primas no Líbano. Algumas usam, outras não usam. E, assim, claro, tem os mais religiosos querem que use, mas se não usar também, não tem problema, está tudo certo. E eu acho que isso a gente precisava passar mais também para a sociedade. Então, ela hoje usa, ela é bem religiosa, minha mãe, felizmente, foi para o Hajj, tudo isso, né, que ela queria fazer, e tudo bem, é isso que é importante, né, que ela realizou isso. Tufik. Querida reitora, doutora Soraya, eu fico muito feliz com a presença aqui. Isso corresponde a um convite formulado para ela nos corredores do Hospital São Paulo, no mínimo Verdade. 15 a 20 anos atrás. Foi na mesma época que formulei convite ao professor Álvaro, ao professor Baracat, e ela está aqui. Agora, eu não vou falar nem da ciência nem do lenço, vou falar de pessoa. Nós queremos você aqui, você é uma ícone da área das ciências biomédicas. Nós iniciamos como médicos brasileiros de origem libanesa, depois nós convidamos nossos colegas dentistas liderados pela doutora Agada e formou o grupo dos dentistas. Então está aqui em nome da presidência, em nome dos demais diretores, eu te convido para formar o grupo dos biomédicos. E você é ícone, bem-vinda e parabéns pela didática do assunto. Obrigada, tá obrigada. Ahlan Feik. Muito obrigada, é verdade. O Tufik, várias vezes, por muitas vezes, e inclusive lá numa das reuniões do Instituto da Cultura Árabe. Você estava, acho que, presidente aqui da associação, você foi na Assembleia e falou... A doutora Soraya sempre foi meu alvo. Então, o alvo está aqui. Obrigada, viu, Tufik? Com lenço ou sem muito lenço, obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Romeu, quer falar alguma coisa sobre o trabalho? Bom, primeiro, professora, parabéns. Essa parceria já tem algum tempo.
eu fico surpreso, porque nós começamos com algo tão pequeno, né? E eu vejo a importância da sua pesquisa para a realidade clínica. O quanto isso vai fazer a diferença, principalmente para os pacientes internados a longo prazo e até mesmo para os procedimentos cirúrgicos que fazem uso da imunofluorescência com as máquinas atuais no Canadá. Obrigado, isso aí. professora. Obrigada. O Romeu tem sido também muito parceiro com o fornecimento dos canabinoides. É dos canabinoides, não é da maconha. A maconha fica para ele. Maconha medicinal, né? E junto com o César Câmara, excelente também. E eles não pediram nada, a gente pede os compostos, eles fazem de tudo para mandar os compostos lá, entregam. Então, até perguntei para o Romeu e para o César, olha, a gente vai, quando for publicar, vamos colocar o nome de vocês? Não, nós só não precisa, só menciona que que a empresa que eu faço questão de mencionar aqui, que é a BioCase, que tem trazido esses compostos e permite que a gente faça, inclusive, nem mostrei aqui porque é muito específico, começa a discutir muitos resultados, né, de pesquisa, mas a gente já fez os testes em camundongos, desculpem mencionar camundongos num jantar, e em peixes, porque nós temos um sistema dos estudos, porque tudo que a gente faz in vitro, a gente precisa fazer em vivo também, né? Então, os modelos em vivo que a gente tem, nós também já estamos vendo os efeitos dos canabidióis, do canabidiol e dos canabinoides, de alguns canabinoides. Então, acho que isso é bem bacana, acho que vai dar tem resultados legais aí pela frente. Porque todo mundo, só a última coisa que eu vou falar, todo mundo fala, isso eu falei hoje para o pós-doc que está nessa pesquisa, doutor Adolfo. Falei, Adolfo, esse resultado é muito legal, que é duas das figuras que eu mostrei aqui. Falei para ele, é muito legal, porque todo mundo pensa que o efeito da maconha medicinal, do óleo, né, que é muito usado agora, o full spectrum e tal, é um efeito de sinergia entre vários compostos que estão lá dentro. Isso é verdade. Mas existe um efeito específico, sim, porque nesse caso que a gente mostrou, é que se não disparar pelo receptor CB1, o efeito não acontece. Então, precisa do CB1 para depois ter um efeito que depois é potencializado pelos outros compostos que estão juntos. Que eu não mostrei aqui, mas é o que a gente está vendo. Isso é bom? Ótimo, porque para o farmacologista, né, a gente aprende desde criancinha que a busca do farmacologista é por fármacos sempre cada vez mais seletivos, porque quanto mais seletivo for o fármaco, aquele efeito bem específico, né? Hoje a gente fala em farmacogenômica, que é tratar o gene para poder, um determinado gene para poder evitar uma doença ou para poder tratar uma doença. Então, quanto mais específica for a abordagem, menos efeito colateral, menos problemas de interações medicamentosas. Então, essa é a nossa busca. E aí, com os canabinoides, isso está se mostrando também verdadeiro. Muito Parabéns. bem. Obrigada, muito gente. Obrigado. Muito Eu obrigada. que agradeço imensamente. Uma salva de palmas. Satisfação imensa em tê-lo conosco.